Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Márcio e eu trago uma questão da FUVEST para a gente discutir aqui. A FUVEST segunda fase. Desculpa. E ela diz o seguinte: um número complexo é da forma z igual a x mais y, onde x e y pertencem aos reais, e i ao quadrado é menos 1. Pessoal, quando eu descrevo um número complexo z igual a x mais y, só para efeito de esclarecimento, nós estamos escrevendo o número na forma algébrica, ok? O x e o y são números reais, entretanto, o x é a parte real e o y é a parte imaginária do número complexo, ok? E toda vez que nós tivermos y ao quadrado, nós vamos transformar isso em menos 1, porque y ao quadrado é igual a menos 1 nos números complexos. Tudo bem? Na letra A, não é muito difícil a questão, a letra A. Ele pede o seguinte: determine o valor de A pertencente aos reais para que a parte real do número, aí ele dá um quociente aqui, né, uma divisão de dois números imaginários, né, seja igual a zero. O que ele está querendo dizer é o seguinte: ele quer que esse número seja imaginário puro. É a mesma coisa. Se você diz assim, o B tem que ser igual a zero e o número real é... Ele disse o B igual, B pertence aos reais, tal que a parte real seja igual a zero. Se a parte real for igual a zero, a parte real do número imaginário quer dizer o seguinte, quer dizer que o imaginário que nós queremos encontrar tem que ser um imaginário puro, ou seja, só deverá ter parte imaginária, ok? Bom, a resolução de um quociente de um número complexo, cabe a gente fazer algumas observações aqui, só para a gente lembrar. Vamos lembrar aqui de alguns conceitos interessantes. Quando eu tenho um número z, né, um número complexo z escrito assim, ó, por exemplo, x mais y, é bom que se entenda que a parte real é o x, né? E a parte imaginária é o y, tudo bem? Outra coisa que a gente precisa saber do número complexo, quando vai falar sobre números complexos, é que se eu tenho um z barra, é a mesma coisa que falar assim, eu quero achar o conjugado deste número aqui. Se o z é x mais y, o conjugado dele vai ser z menos y. É importante isso, tá, pessoal? Outra coisa importante que nós temos que ter é o seguinte: se eu tenho o produto de dois números complexos e uma barra aqui por cima, ele está dizendo para a gente o seguinte, que isso aqui é o produto do conjugado. O conjugado do produto é igual ao produto de dois conjugados. Então, ó, é importante a gente lembrar isso, tudo bem? Uma outra coisa que é importante quando se trata de números complexos, para a gente trabalhar com muita facilidade, é o seguinte: você tem que lembrar deste produto notável aqui, ó, A mais BI
A mais B vezes A menos B. Na verdade, é o processo inverso que a gente faz. Isso sempre vai ser B ao quadrado, desculpa, A ao quadrado, né? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, a diferença entre dois quadrados é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, você tem que ter muita atenção, porque isso vai aparecer quando você vai operar com números complexos. Na letra A em questão, o que eu fiz agora foi só apenas uma revisãozinha rápida. Na letra A em questão, quando você vai dividir dois números complexos, quando você quer achar o quociente de dois números complexos, e me permita copiá-lo aqui, 2 mais, né? 2 mais BI sobre 1 mais I, eu tenho sempre, para resolver isso, eu tenho sempre que multiplicar pelo conjugado do denominador. E qual é o conjugado do denominador? O conjugado do denominador é 1 menos I. Então, eu tenho que fazer isso no numerador e no denominador. Quando eu multiplico uma fração, eu tenho que multiplicar ela no numerador e no denominador. Pois bem, fazendo aqui a distributiva aqui na parte do numerador, é bem tranquilo, né? Eu gosto da caneta azul, gente. Então, ó, vai ficar 2 vezes 1, 2. Mais com menos dá menos, 2 vezes I, 2 Is. Agora, mais com mais dá mais. BI vezes 1, BI. Mais com menos dá menos. Eu vou fazer detalhado, pessoal. Desculpa aí quem acha que eu sou repetitivo, mas levando em consideração aqueles alunos que têm dificuldade, BI vezes I vai dar BI ao quadrado. Lembrando que, só para fazer um adendo aqui, ó, quando você fala assim, ó, BI ao quadrado, o I elevado ao quadrado é menos 1. Então, se aqui é positivo, passa a ser o quê? Apenas menos B. Você pode escrever assim, menos B. Eu não fiz isso ali porque nós estamos, eu como professor, eu devo colocar de maneira bem clara, de modo que vocês não tenham dúvidas. Uma vez que eu estou dando aula aqui no YouTube, e você não tem aquela coisa assim de perguntar, você não tem aquele contato pessoal com o professor. Lembrando aqui, ó, olha aqui, ó, novamente aparecendo aqui, ó, eu tenho 1 mais I que multiplica 1 menos I. Embaixo vai ficar o quê? O quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, menos I ao quadrado. E agora vamos resolver essas potências de I aí agora. Vamos resolver para a gente chegar à solução rápido aí. Vai ficar 2 menos 2is mais BI. Aqui, como é menos, como eu disse aqui, ó, o I não é menos 1, e menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais B. E embaixo, em outra ocasião, depois aqui nas letras posteriores, a gente vai fazer direto, ok? E 1 ao quadrado é 1. Lembrando que I ao quadrado é menos 1, então menos com menos dá mais. E aí nós temos assim, ó, vamos separar a parte real e a parte imaginária. A parte real é aquela que não está com o I acompanhado. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu usar aqui a régua aqui para ficar bonitinho. Vai ficar assim, ó. Me perdoe. 2
mais B embaixo sobre 2, mais, e em cima eu posso colocar até numa ordem que eu quiser aqui, ó, para ficar mais fácil, colocando o I em evidência aqui, eu posso colocar B menos 2, né? I sobre 2. Olha o que eu fiz, eu coloquei o I em evidência aqui, ó. E troquei de posição, coloquei o positivo na frente aqui para não ficar feiozinho, tá? Então, o que ele quer? Ele quer que esse imaginário seja imaginário puro. Para ser imaginário puro, pessoal, é necessário que a parte real seja igual a zero. Então, o que ele quer, na verdade, é o seguinte, ele quer que 2 mais B dividido por 2, isso tenha que ser igual a zero. Entretanto, o B tem que ser diferente de 2, né? O B tem que ser diferente de 2, porque ó, se o B for, nesse caso aqui, ó, note que o B, ele também é parte imaginária. A condição é que a parte real seja igual a zero e que a parte imaginária não seja igual a zero, para ela ser imaginária pura. Para a parte imaginária não ser zero, né? É necessário aqui, ó, se você observar, que isso aqui seria uma condição, né? Uma condição de existência da nossa resolução. É importante que 2 menos 2 sobre 2 seja diferente de 2. Por que diferente de 2? Aliás, eu vou até colocar aqui, ó, em cima, somente comparando a parte de cima, eu tenho que B menos 2 tem que ser diferente de zero. O B nunca pode assumir o valor 2. Se ele assumir o valor 2, diferente. Se ele assumir o valor 2, o que acontece? A parte imaginária ela desaparece, ok? Aí vira um número real puro. 0 e 0, 0 mais 0 é 0, 0 é um número real. Então, fazendo aqui, ó, voltando aqui, fazendo a multiplicação, lógico, 2 vezes 0 é 0, então você tem aqui 2 mais B igual a 0 e o B é igual a menos 2. Nesse caso aqui, qual é o valor do B, do número complexo, para esse número complexo que nós temos aqui, ter a sua parte real igual a 0, é necessário que o B seja menos 2. Observe o seguinte, se você colocar menos 2 aqui, ó, você não vai zerar essa parte. Vai ficar menos 2 com menos 2. Dá menos 4 dividido por 2, menos 2i. Continua sendo um imaginário puro. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Bom, uma outra coisa que é legal a gente tocar no assunto é que quando eu falo de módulo de um número complexo, eu tenho que lembrar o seguinte: o módulo de um número complexo é a distância. Isso pode ser considerado como a letra grega rho. É a distância, na verdade, praticamente o afixo, né? A distância no plano de Archan-Gauss é a distância da origem, né, do plano até o ciclo do plano, até a circunferência do plano. Isso é dado por A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, basta sabermos isso aqui, tudo bem? Aqui é o quadrado. Então, nesse caso, observe aqui, tá? Vamos partir para a solução.
Eu vou copiar essa questão aqui embaixo. Deixa eu ver se está focado aqui legal. O módulo de Z menos Z é igual a 1, mais 2i. Isso é uma igualdade. Outra coisa que a gente deve lembrar é que se eu tenho um número complexo Z igual a x mais y, e tenho um número complexo W igual a mais BI, para que eles sejam iguais, é necessário que a parte real seja igual à parte real do outro número e que a parte imaginária de um número complexo seja igual à parte imaginária do outro número complexo. É bem tranquilo de entender aqui a igualdade entre números complexos. Então vamos resolver aqui, ó. Acompanhe comigo. O módulo de Z, considerando Z igual a x mais yi. Tudo bem? Estamos trabalhando com esse número complexo que foi dado no início do problema. Então, ó, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado menos. Aí eu vou abrir um parênteses. O z, quem é o z? É x mais yi. X mais yi. Isso tem que ser igual a quem? A 1 mais 2i. Vamos melhorar isso? Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando eu tenho um menos antes do parênteses, eu troco o sinal de tudo que está lá dentro. Menos x menos yi igual a 1 mais 2i. Estamos fazendo igualdade de números complexos. Então, pessoal, veja bem, o que nós temos aqui é o seguinte, que identificar o que é a parte real. A parte real é essa parte aqui, ó. Essa é a parte real. E essa parte aqui, ó, é a parte imaginária. Tudo bem? Então vamos fazer a igualdade agora. Não sei se o espaço vai ser legal aqui, mas vamos tentar. Deixa eu colocar aqui um adendo aqui para não confundir. E aí vamos fazer, ó. Eu tenho que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado menos x ao quadrado. Ou x ao quadrado como, gente? Não é x ao quadrado. X, né? Menos x, né, pessoal? Menos x. Isso é igual a quem? Isso tem que ser igual à parte real. Isso tem que ser igual a 1. E tenho também que menos y tem que ser igual a 2. Daí a gente conclui, pessoal, muito tranquilamente, que se o menos y é igual a 2, eu posso afirmar que o y é menos 2. Tranquilo, achamos o y. Vamos substituir aqui, ó, na parte que está ali o módulo ali, e aí a gente consegue caminhar. Eu vou pedir aí licença a vocês para dar continuidade, para não embolar ali, mesmo que depois eu tenha que usar uma outra folhinha aqui para fazer a letra C. Desconsidere aqui o enunciado da letra C, dando continuidade aqui, ó, tá? Dando continuidade aqui, eu vou ter assim. Vamos tentar ver se a gente continua alguma coisa nesse sentido aqui. Vou passar o menos x para o outro lado da igualdade e vou ficar assim, pessoal, ó, a raiz quadrada de x ao quadrado
mais y ao quadrado. Isso é igual a 1 mais x. Tudo bem? E como é que eu resolvo essa expressão? Se eu elevar tudo ao quadrado, né, pessoal? Aqui e aqui, eu posso tirar do radical aqui, ó. E aí eu fico assim, ó, com x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui é um produto notável, o quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vai dar para resolver assim. Então, ó, de cara, nós já percebemos que dá para a gente cancelar esse aqui com esse aqui, né? O y, nós esquecemos de substituir, vale menos 2, e menos 2 ao quadrado é 4, né, pessoal? Menos 2 elevado ao quadrado, eu vou usar parênteses, vai dar 4. Isso vai ser igual a quê? A 1 mais 2x. Portanto, eu passo 1 para o outro lado, 2x é igual a 3, x é igual a 3 sobre 2. O que ele queria era a igualdade entre os números complexos. Na verdade, ele queria achar a equação, encontrar a equação aqui, encontrar o z ali, ó. Nesse caso aí, o nosso z aqui, ele se transformou na seguinte solução. Z, nesse caso, que é a resposta da nossa equação, né? O x é 3 sobre 2, que é a parte real, mais a parte imaginária. Como ela é negativa, dá menos 2i. Tudo bem? Espero que tenham entendido, mesmo estando aqui um pouquinho apertado. Essa questão de baixo, ok, pessoal? É basicamente isso. Igualdade de números complexos, você iguala a parte real com a parte real do outro. Parte imaginária com a parte imaginária do outro. Na terceira questão, é uma questão trabalhosa, é uma questão que exige muita atenção para você não errar bobagem. Não é difícil, mas é uma questão que você precisa ter noção para não dar mole. Ele diz assim, determine o valor de A pertencente aos reais, sendo A diferente de zero, para que a equação... Será que eu copiei alguma coisa errada aqui? Um momentinho só. Deixa eu ver aqui. Faltou um pedacinho aqui, ó. Para que a equação... Deixa eu terminar aqui. Eu vou terminar de copiar aqui, que dá tempo ainda. Descreva uma circunferência no plano cartesiano. Pessoal, na verdade, o que ele está querendo aqui é que você encontre, nós vamos trabalhar aqui com a equação reduzida da circunferência. Lembrar o seguinte, perdão, a equação reduzida da circunferência, ela é dada assim, ó, se você tem o centro da circunferência, você consegue escrever a equação reduzida da circunferência da seguinte forma. Só que eu vou usar letrinhas diferentes para não confundir vocês aqui. Eu vou usar A e B, por exemplo. Se eu usasse X e Y, X
e x0 e y0, talvez confundiria vocês. Então, olha só, supondo que eu tenha um ponto P, que ele é o centro da minha circunferência de coordenadas A e B, sendo que o P e o R, né? No caso R ao quadrado, ele vai ser um número maior do que zero. Por que que o R vai ser um número maior do que zero? Porque aí você garante que a distância, né, a circunferência, né, o raio da circunferência. Então, olha só, você vai escrever a equação reduzida da circunferência da seguinte forma: x menos a vezes x menos b igual a r ao quadrado. Bom, é uma questãozinha aí extensa essa, que requer muita atenção, com muita tranquilidade para você poder resolver ela. Aqui é y, não é x, aqui é y. Na verdade, você vai fazer o quê? Você vai pegar a abscissa menos a abscissa do ponto, vezes a ordenada menos a ordenada do ponto, do centro, né? Isso vai ser igual ao raio ao quadrado. Essa é a fórmula para achar a equação reduzida da circunferência. Lembrando o seguinte, o que ele quer na verdade aqui, pessoal, ele quer o raio da circunferência. Determine A de modo que para que a equação descreva uma circunferência. Para descrever uma circunferência, eu preciso de quê? Eu preciso do raio da circunferência, certo? Então é basicamente isso. Só que o trabalho aqui é um trabalho exaustivo, é um trabalho de muita atenção que a pessoa tem que ter, nesse caso aqui. Então, vou transcrever a equação aqui, vai ficar o A que multiplica Z. Agora, me permita que a gente vai fazer continhas, pulando aqui algumas etapas, para poder ganhar tempo. 1 mais I vezes Z mais 1 mais I deixa eu ver se foi copiado errado aqui. Só um instantinho. Que nada, se você copiar um detalhe aqui errado aqui, pessoal, erra tudo. Então, para evitar exatamente isso, A mais Z vezes Z conjugado, mais 1 mais I vezes Z, mais... Aqui mais 1 mais I vezes Z, mais... Aqui é mais... vezes Z, porém, lembrando que aqui tem um tracinho por cima aqui, ó. É o produto de dois conjugados. Mais I, mais 1, quer dizer, igual a zero. E aí a gente vai fazer o seguinte. Já vamos trabalhar com esse 1 para o outro lado da igualdade, ok? Então, vamos acompanhando aí o raciocínio. Eu vou ficar com nosso números complexo é x mais yi, vezes o seu conjugado, x menos yi,
mais 1 mais i vezes o número complexo em questão x mais yi, mais o conjugado do produto, é o produto do conjugado. Então, nós vamos pegar aqui, ó, e fazer o produto do conjugado detalhadamente. 1 menos i vezes x menos yi, que é o conjugado de z, né? E aí eu vou passar o 1 para o outro lado, vai ficar menos 1. Beleza. Agora é ter toda a manha e ter todo o cuidado para a gente trabalhar essa expressão todinha aí. Aqui nós já sabemos que é o produto da soma pela diferença de dois termos, notando que quando você pega o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, lembrar que menos o quadrado do segundo, yi ao quadrado, note que o i vai ficar negativo, vai ficar menos 1 e menos com menos dá mais. Então aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então aqui, ó, pulando etapas, x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é essa parte todinha aqui. Vamos aplicar a distributiva aqui com cuidado, né? Mais 1 vezes x é x, 1 vezes y, né? Mais com mais dá mais, 1 vezes yi. Agora eu vou multiplicar o i com cuidado, tá? Agora fazendo o cálculo mental. Mais com mais dá mais, x vezes x, xi, mais com mais dá mais. Porém, como eu vou multiplicar i vezes i, vai dar menos 1. Então vai ficar menos y, certo? Resolvi essa parafernália aqui. Agora eu vou partir para essa parafernália aqui. Então, ó, uma mais com mais dá mais, 1 vezes x é x, mais com menos dá menos, 1 vezes yi. Aí vamos passar para o i. Cuidado com o i agora, ó. Menos com mais dá menos, i vezes x, xi, e menos com menos dá mais, entretanto, estamos multiplicando o i. E i vezes i é menos 1. Mais com menos dá menos, né? Ó, menos com menos dá mais. Quando eu multiplico o i vezes i, dá menos 1. Menos 1 com mais dá menos y. Igual a menos 1. Perfeito. Vamos juntar agora os termos semelhantes, cancelar aquilo que der para cancelar. Vou ficar com ax ao quadrado mais y ao quadrado. Aí vamos lá partir para o cancelamento. Tem y para eu cancelar? Será que tem? Acho que não. Tem xi para eu cancelar? Tem. Xi tem. Tem yi para eu cancelar? Tem. Yi tem. Mais alguma coisa? Não, não tenho. Então eu tenho assim, ó, mais 2x menos menos 2y igual a menos 1. Beleza. Pessoal, observe o seguinte que eu vou falar. Vamos fazer a distribuição. Não vou nem fazer essa distributiva aqui, não. Nós vamos fazer o seguinte. Como o exercício está garantindo que o A é diferente de zero, então eu posso dividir toda a minha expressão por A. Então vai ficar assim, ó. Eu vou até escrever aqui para vocês saberem o que eu estou fazendo. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 2y. Bom, dividindo por A.
dividindo por A e dividindo por A. Isso é igual a menos 1 dividido por A. Porque o A ele é diferente de zero, então isso me garante poder dividir toda a expressão por A. Assim eu cancelo esse termo aqui, ficarei com a expressão da seguinte forma. Vou tirar do parênteses ali, né? Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 2y igual a menos 1 sobre A. Nesse caso agora, nós temos que fazer um completamento de quadrados. Pessoal, olha só, você tem que lembrar, isso vale tanto para a soma quanto o produto, sempre que você tiver assim, ó, um produto notável A mais B ao quadrado, quando você desenvolve esse produto aqui, ele fica o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E só muda o menos aqui, ou só vai mudar nesse caso aqui. Se for o quadrado da diferença, vai mudar só no meio aqui. Então, nós vamos forçar a barra agora para aparecer exatamente isso aqui, ó. Como é que a gente vai fazer isso? Completando, e ao mesmo tempo que a gente completa e transforma nesse quadrado aqui, nesse quadrado da soma ou o quadrado da diferença, a gente subtrai aquilo que a gente adicionou. Então, olha só, quando eu pego, vou organizar aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais y ao quadrado menos 2y igual... Esqueci aqui de colocar sobre o A, né? Sobre o A. Menos 1 sobre A. Então, olha só. Note o seguinte, para eu completar esse termo aqui, esse binômio, transformar ele num trinômio quadrado perfeito, ele falta um termo ali. Qual é o termo? Ó, esse termo aqui é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Já dá para perceber que o segundo termo desse produto notável é 1 sobre A. Porque não é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro eu sei que é x. O segundo eu não sei. Na verdade, sabemos. 2 vezes apareceu sobre A ali, é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre A, x. Então, esse produto notável aqui, essa expressão aqui, nós podemos completar ela num produto notável, que vai ficar assim, ó, x mais 1 sobre A. Isso elevado ao quadrado. E quando a gente desenvolve isso, a gente encontra, quando a gente desenvolve isso aqui, a gente encontra o quê? 1 sobre A ao quadrado. O que a gente tem que fazer? O que a gente adicionou aqui, a gente tem que tirar, para não alterar 1 sobre A ao quadrado, ok? Mas, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Y menos 1 sobre A ao quadrado. E quando eu desenvolvo isso aqui, eu encontro 1 sobre A ao quadrado. Eu vou subtrair menos 1 sobre A ao quadrado. Isso é igual a menos 1 sobre A. Beleza. Já está ficando bom. Eu posso pegar esse menos 1 sobre A com menos 1 sobre A, dá menos 2 sobre A, no caso ao quadrado, né? Menos 2 sobre A ao quadrado e jogar para o outro lado da igualdade. Então vai ficar assim, ó. X mais 1 sobre A ao quadrado mais Y menos 1 sobre A ao quadrado. Isso é igual... jogando para o outro lado da igualdade, vai ficar mais 2, né? Eu vou trocar o sinal, né? Vai ficar 2 sobre A ao quadrado menos 1 sobre A. Tiro o mínimo múltiplo comum aqui. Tiro o mínimo múltiplo comum aqui, ó, do termo aqui, repetindo aqui a expressão x mais 1 sobre A ao quadrado
mais y menos 1 sobre a ao quadrado, o mínimo entre duas expressões no qual a expoente, né, duas letrinhas, né, partes literais com expoente, o mínimo vai ser aquela letrinha que tem o maior expoente, então vai ser o a ao quadrado. Então, a ao quadrado. Beleza. Vou dividir o a ao quadrado por a ao quadrado dá 1, fica 2 em cima, menos a ao quadrado dividido por a, fica a vezes 1a. E aí, acabamos com a questão. Entretanto, você tem que perceber o seguinte: o raio, essa expressão aqui, ela só vai ter coexistência mesmo, verdadeira, quando o raio, o a eu sei que é diferente de zero, mas o raio tem que ser maior que zero. Ou seja, o numerador, né? O numerador dessa expressão. Eu tenho que ter essa expressão, uma vez que aqui é diferente de zero. Só que o numerador, ele tem que ser diferente, tem que ser maior que zero. Então, o que nós queremos aí, na verdade, é o quê? É 2 menos a maior do que zero. E aí a gente pode fazer assim, ó, menos a maior do que menos 2. E aí, quando eu troco o sinal de tudo aqui, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. A menor que 2. O a menor que 2 nos garante que essa expressão, ela exprime, ela fica localizada na circunferência, né, do plano cartesiano ou plano de Argand-Gauss. Tudo bem? O a sendo um número menor do que 2, o a dessa expressão. Espero que tenha sido entendido. Se isso ocorreu, peço que deixe um like. Caso você queira comentar, fique à vontade. Compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.